Você sabia que dá para aplicar o minimalismo no seu cérebro? O que é o minimalismo mental? Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu quero conversar com vocês sobre minimalismo mental. Muito se é colocado sobre o minimalismo na sua casa, nas suas finanças, nas coisas práticas, na forma de consumir. Mas o minimalismo é muito além disso. É da gente viver com o essencial. É da gente conseguir, através dele, ter o melhor estilo de vida. É da gente se conectar com a gente mesmo. Como eu falei, é possível a gente aplicar, inclusive, no nosso cérebro. Então, ele vai para além da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa forma de consumo. Ele pode ser aplicado para a gente conseguir mais saúde, como eu falei, da gente buscar a melhor versão da gente mesmo, entender o que faz sentido, da gente realocar o nosso tempo em coisas que realmente fazem sentido para a gente, é entender o que é essencial para a gente ou não. Quais são as coisas que a gente valoriza, quais são as pessoas que a gente valoriza, e que por isso eu resolvi gravar esse vídeo em relação ao nosso cérebro, à nossa saúde mental. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para a gente conversar sobre minimalismo mental. Porque sim, já tem inclusive um vídeo aqui falando sobre a questão da saúde e do minimalismo. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês correm lá para assistir. Mas eu acho que a gente pode aplicar ele de uma outra forma para além de só a saúde, como uma forma da gente esvaziar a nossa mente, esvaziar o nosso cérebro. E claro, isso vai trazer consequências na nossa saúde. Eu sempre penso o cérebro como se fosse um HD do nosso computador. Se a gente vai enchendo de coisa ali, enchendo, 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 vai chegar uma hora que o computador vai ficar lento, ele pode pifar, ele pode não ligar, ele vai dar vários problemas ali, vai dar vários indícios de que a gente precisa fazer alguma coisa. E que de tempos em tempos a gente está ali sempre limpando o HD, vendo o que precisa jogar fora ou não, ou levando para um HD externo, da gente fazer essas mudanças e essa faxina no HD para que o computador volte a funcionar da melhor forma e que ele consiga armazenar mais coisas também dentro dele. Então pense que o nosso cérebro é o nosso HD. Ali dentro está tudo registrado e que de tempos em tempos a gente precisa fazer essa faxina, a gente precisa olhar para o que tem, o que não tem e inclusive às vezes delegar para algum HD externo que eu já vou falar para vocês como. E aí é que entra o minimalismo. Pensa que talvez nessa faxina ele pode ser o aspirador de pó nosso, em que vai ajudar você a entender o que fica, o que não fica, fazer essa limpeza geral e aliviar um pouco o seu cérebro e trazer um pouco mais de alívio. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente coloca em prática isso? Primeiro de tudo, a gente precisa quebrar com alguns tabus, porque a gente anda rodeado de muitas coisas que nos é colocado desde a infância. Então, primeiro de tudo, a gente precisa quebrar. O primeiro deles é de que a gente não precisa agradar todo mundo. A gente nem vai conseguir agradar todo mundo. A gente primeiro precisa nos agradarmos. Claro que eu não vou passar por cima de ninguém para isso, eu não vou ferir ninguém para isso, e não quer dizer que eu não tenha que agradar os outros, não é isso. Mas que o agrado venha do seu confortável, do que não passe por cima de você, de algo que seja ok para você fazer. Você precisa ser a sua prioridade. E que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo e a gente nunca vai ser 100% o que o outro quer ou o outro espera da gente. Assim como a gente se decepciona com as pessoas, assim como a gente se frustra com algumas atitudes das pessoas e a gente precisa lidar com isso, o outro também precisa fazer isso e ter esse movimento de lidar com isso. Então, a primeira delas é que a gente não tem e não precisa agradar todo mundo. O segundo é da gente sair do movimento de viver no passado. Muitas vezes a gente se coloca em situações das quais lá no passado era bom e agora não é mais. Seja um relacionamento, seja no trabalho, seja em amizades. É muito importante a gente sair desse movimento de viver lá atrás. Lá atrás, essa situação pode ter gerado um sentimento bom, pode ter tido benefícios, pode ter sido bom. Mas será que no hoje tá bom? Será que no hoje tá legal? Então a gente precisa refletir sobre isso e entender. Se não tá mais como era antes, eu tô vivendo um sentimento lá de trás, eu tô ali preso no que era lá atrás e que provavelmente não vai mais voltar. Então, coloca isso em prática.
hoje, qual é o meu sentimento no hoje. Fora que a gente pode também ficar preso às situações passadas e usar isso até como desculpa para mudança. Ah, eu não consigo porque lá atrás aconteceu isso. Ah, eu não fiz isso porque lá atrás me ocorreu isso. Ah, e hoje eu tô nessa situação porque me aconteceu isso lá atrás. Vamos sair, o que foi lá atrás já foi. Claro, a gente precisa olhar, trabalhar, ressignificar tudo isso. Terapia tá aí para isso, mas para além disso, a gente precisa entender, tá, o meu hoje e o meu amanhã, eu quero que seja consequência ainda disso? Vou ficar preso nisso ad eterno? Então vou me libertar, vou viver, o que que eu tenho de recurso? Ok, aquilo já foi. Mas diante disso, o que que eu tenho hoje de recurso? O que que eu tenho que buscar? Como que eu posso fazer para virar a chave, para mudar o quadro? Então é sair desse movimento de viver sempre no passado, porque isso não é saudável para você e o seu hoje está passando, o seu amanhã está passando e você tá lá, ó, atrás, correndo atrás do rabo, como se diz. Terceiro, parar de fingir que está tudo bem. É muito comum quando as pessoas perguntam: ah, tá tudo bem? Tudo bem, e você? Mas nem sempre vai estar tudo bem. E nem sempre a gente quer falar que não está tudo bem. E ok, a gente seleciona as pessoas das quais a gente fala, se abre mais ou menos, enfim. Mas a gente tem que sair desse lugar de que, ai, tá tudo bem, ai, Deus quis assim, ai, é a vida, ai. Não, não é porque Deus quis, não é porque a vida é assim, nem sempre vai estar tudo bem. A gente passa por cima de sentimentos para fingir que tá tudo bem. E não, a gente precisa viver o sentimento, a gente precisa entender quando a gente tá bem, quando a gente não tá. Não que a gente vai estar assim ad eterno, não. É o que eu sempre falo, eu me vejo uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa feliz. Mas quer dizer que eu estou feliz o tempo todo? Não, vão ter momentos em que eu vou estar triste, que eu vou estar vulnerável, que eu vou estar com raiva, que eu não vou estar feliz. Então, uma coisa é eu ser feliz e outra coisa é eu estar feliz. É isso que a gente precisa mudar aí dentro, da gente sair desse padrão de eu tenho que estar bem o tempo todo e de sair dessa coisa da negatividade também. Eu sei que é muito difícil, não tô falando dessa coisa da positividade tóxica, da gratidão, nada disso. Mas de você não deixar com que esse sentimento seja dono de você de alguma forma, de você ser refém desse sentimento. Não tá tudo bem? Não tá. Ok, então o que que eu posso fazer para se tornar tudo bem? O que que eu posso fazer? O que que eu tô sentindo? Mas da gente não deixar de viver, mas ao mesmo tempo não nos aprisionarmos nesses sentimentos tidos como negativos. Quarta, parar com a crença de que a gente tem que dar conta de tudo, principalmente nas redes sociais. A gente vê muito o que o outro coloca como se estivesse dando conta de tudo e a gente não dá conta de tudo. Então saia desse movimento, faz o que dá, elenque prioridades. A gente não tem que dar conta de tudo e a gente não consegue dar conta de tudo. Então tenha suas prioridades. Deu para fazer para além das prioridades? Amém. Não deu, paciência. Então pare de se cobrar o tempo todo. Faz o que dá. O seu melhor é mais do que suficiente. Quinta dica: sair do ambiente de fofoca. A gente tende a sempre querer saber da vida do outro, saber a fofoca que tá acontecendo, tá por dentro da vida dos famosos, principalmente em rede social, às vezes não é nem famoso, mas é um vizinho, é um amigo, é um colega. A gente sempre tá ali querendo consumir a vida do outro, viver a vida do outro, fofocar sobre a vida do outro. Não tô falando pra gente não fofocar mais, mas será que essa energia que a gente está gastando nisso daí, nessas fofocas e na vida do outro, tá nos fazendo bem? Será que isso é saudável pra gente? E será que essa energia eu não posso estar colocando em algo que vai ser mais produtivo, mais saudável, que vai ser me elevar de alguma forma? O que está contribuindo para mim saber da vida do outro ou ficar ali na rede social? Às vezes está me causando mais danos ainda. Então saia desse ambiente de fofocas. Não é saudável a gente ficar em função da vida do outro. Antes da gente continuar com mais dicas, se você está gostando desse vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas e a gente se tornar uma comunidade cada vez maior e mais unida. E me segue também nas outras redes. Lá na rede vizinha eu tento postar um pouco da minha vida em tempo real. Serão muito bem-vindos lá. E eu já agradeço o carinho de coração. Vamos para as demais dicas. A sexta dica que eu quero colocar aqui para vocês é sair do efeito manada. Sim,
Às vezes a gente se pega fazendo o que o outro está fazendo, o que está na moda, inclusive questão de consumo. O minimalismo ajuda muito a gente nisso, de entender, faz sentido eu ter isso ou não, é essencial para mim ou não, eu preciso disso ou não. Da gente sair desse efeito manada. O minimalismo traz muito isso da gente sair desse efeito manada, de entender o que é por nós e não pelo outro, não pelo que é colocado pela mídia, pelas pessoas, pelas redes sociais, enfim. Então saia do efeito manada, entende, faz sentido para mim ou não? Eu quero isso de fato ou não? Essa forma de viver faz sentido para mim ou não? Sétima dica: parar de pensar demais. Às vezes, não tô falando para não pensar, tá? Mas às vezes a gente pensa muito para mudar, pensa muito para tomar uma atitude, pensa muito para fazer alguma coisa e o tempo vai e a gente acaba que não faz. Então pensa o que tem que pensar, claro, se organiza, se planeje, claro, não tô falando para sair fazendo tudo ali na impulsividade, não é isso. Mas se a gente ficar pensando muito nos e se's, que provavelmente a maioria não vai acontecer, não é provável de acontecer, a gente nunca sai do lugar. Então pare de pensar demais, entenda qual é o equilíbrio nesse pensar, se planejar e no pensar que te paralisa, que te bloqueia, que te fecha ali numa situação que não está sendo legal. Então entenda até onde é seu saudável ali nessa relação, mas não fique pensando muito, porque o cenário ideal também nunca vai chegar. Oitava dica: parar de tentar encontrar resposta em tudo. Tem coisas na vida que a gente nunca vai ter a resposta, e tem coisas que às vezes nem resposta tem. Então, para de buscar essa coisa de, eu preciso entender o porquê, como, onde, quando. Às vezes a gente tem essa curiosidade doida e que a gente quer encontrar respostas e por que isso, e por que aquilo, e como que foi isso, e como que foi aquilo. Mas tem coisas que talvez fujam do nosso entendimento, tem coisas, como eu falei, que não vão ter respostas, e a gente gasta muita energia para isso, né? No que nessa resposta, nessa busca, nesse concreto, nesse palpável que a gente tem a tendência a buscar. E nem sempre a gente vai ter resposta. Então, pare de focar nas respostas, vamos focar nas soluções, que é já a nona dica. Foque na solução. Como eu falei até nessa questão de viver no passado, ok, aconteceu, já foi. Se eu ficar gastando energia nisso tudo, eu não ando, eu não vou para frente. Inclusive, se eu fico buscando respostas para coisas que às vezes eu nunca vou ter a resposta. Então tá, aconteceu, foi. Qual que é a solução? O que que é o problema? Como que eu posso solucionar? O que que eu posso resolver? O que que tá ao meu alcance transformar essa situação? Vamos focar na solução, na mudança, no saudável, no caminho que é o melhor para você. E a décima dica é entender que a vida é feita de altos e baixos. Não adianta a gente querer uma vida sem problema, uma vida tranquila, uma vida estável, porque não é essa, acho que é a proposta da vida. Não entendo muito do que vem, do que não vem, a gente nunca sabe, mas diante do que eu acredito, diante do que eu estudo, a gente nunca vai ter uma vida linear, tranquila, sem problema, tudo perfeito. Isso é utópico. Então a gente precisa aprender a lidar com os baixos da vida e com as questões que ela nos coloca. Ok, veio esse desafio, como que eu vou lidar com isso? Vamos olhar para frente. Acho que é sempre pensar nisso, de que ok, tem altos e baixos e eu vou encarar os baixos como eu encaro os altos, e é isso. Eu acho que todas essas dicas vão te ajudar a entender onde a sua energia mental está indo. Como eu falei, tem essa questão do aspirador, do minimalismo entrar como um aspirador. Então, acho que é importante fazer essa faxina aí dentro, de onde está indo a sua energia, do que está armazenado aí dentro, de colocar para fora. Um exemplo da gente colocar coisas no nosso HD externo é a questão das nossas tarefas, das nossas atividades. Coloca numa agenda, coloca num bloco de notas, faz uma lista de tarefas. É como se a gente estivesse colocando para fora e colocando num outro HD o que a gente tem que fazer. E aí, quando for necessário, a gente vai lá e consulta esse HD externo, pega a informação que a gente precisa e faz. Isso é uma forma também de limpar e aliviar o nosso cérebro. Todas essas dicas são em torno de coisas que nos tiram a energia, que demandam uma energia interna muito grande para tentar lidar e que a gente às vezes nem percebe.
Então, vamos focar em algumas coisas ou em todas as dicas que eu dei aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma vida um pouco mais leve, do seu cérebro descansar de vez em quando, porque é importante que ele descanse. Então, foca nesse descanso aí, que eu acho que vai valer a pena, vai te trazer muita saúde. E, inclusive, eu acho que vai te abrir os horizontes também para conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, enfim. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito, eu já vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, compartilha com os amigos, ajuda muito na divulgação do canal. Eu já agradeço de coração e a gente pode também ajudar muitas pessoas a mais. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!